Amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, enquanto o nosso irmão Valdo se aproxima. Vamos ficar de pé. João capítulo 4. Vê se consegue captar um pouco melhor minha voz aqui, para eu não ter que ficar com o microfone colado, tá bom? João capítulo 4, os versos 20 ao 24, versos 20 ao 24. Isso é um diálogo que está havendo entre Jesus e uma mulher que era lá de Samaria, uma samaritana. E então chega um momento, depois de tanto conversar, que Jesus, de forma bem explícita e resumida, deixa claro quais são os maiores objetivos de Deus. Todas as vezes que a verdade vem ao conhecimento do homem, eu acho curioso que depois de Jesus dar uma aula de teologia, de história, é no finalzinho que o Senhor Jesus toca neste assunto. Isso porque ela trouxe essa argumentação de tradições e liturgias absorvidas pelos pais que vieram dos avós, bisavós e por aí vai. Aí Jesus disse: chega disso, mulher, acaba com isso. É o que você vai ler aí. A mulher disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? E é verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos ler esse versículo aí? Ali na nossa tela, para que todo mundo pegue uma somente tradução. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tome o seu assento. Enclausurada nas suas liturgias, encastelada por tudo o que ela aprendeu, esta mulher samaritana precisava ouvir isso. E talvez para muita gente possa parecer um risco muito grande Jesus ter conversado com aquela mulher, mas foi necessário. Para mim fica claro acerca da colheita que os discípulos tiveram anos depois deste fato aqui, que Jesus escolheu o momento certo e a pessoa certa para poder dizer o que ele disse. Isso porque o grande propósito de Jesus seria acabar com essas paredes que encastelam, que oprimem, prendendo pessoas a liturgias, a ficções que foram passadas de geração a geração. É como se o Senhor Jesus já não estivesse mais suportando isso, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo com Samaria, que se achava a grande vítima, o patinho feio,
que nutria em seu coração ódio, aversão, raiva do povo judeu que estigmatizou os samaritanos. Jesus é como se dissesse: o caminho para virar essa página não é esse. O caminho para virar a página não é pagar mal com mal, mas olhar para Deus e tentar viver uma nova vida com Deus. Agora, é necessário que se compreenda, que se entenda qual o grande propósito com Deus, de Deus. Deus está para além do castelo fortificado, das muralhas fortificadas, da religião, dos achismos, das liturgias. E com isto eu não quero dizer que as liturgias não sejam importantes. São, sim, importantes. Mas não é isso que Deus procura. A esta altura, essa mulher vivia o pior da vida. Estigmatizada também, não somente porque era samaritana, mas porque era uma mulher que não conseguia parar com homem nenhum. 6 maridos. Imagine, que significaria, não sabemos a idade dela, mas 6 maridos que passaram por esta mulher, talvez quase que em curto tempo. Estava aquela mulher fugindo da sua própria nação. Aí vem Jesus falar de Deus para ela. Se fosse eu aqui, eu teria perdido esta mulher. Mas Jesus não está nem aí. Jesus começa a dizer para ela: vamos meter uma marreta nessa muralha fortificada que te encastela, nessas liturgias que você diz que são mais importantes do que o que Deus pensa e o que Deus quer. Ela fica presa a isso. Foram nossos pais que nos ensinaram, né? Tem que ser do jeito que nos ensinaram. Existe uma liturgia, existe um local, existe uma geografia. Fora desta geografia não tem como adorar a Deus. Fora desta geografia não tem como servir a Deus. Aí então Jesus diz: olha, seus pais te ensinaram assim, você aprendeu assim, mas você não precisa morrer assim. Ele diz: olha, mulher, você acredita que nem aqui, nem em Jerusalém vai mais adorar o Pai? Que Deus não está situado numa geografia. Deus não está preocupado com esse negócio, tem que ser ou no Brasil, ou na Chatuba, em Mesquita, em Nova Iguaçu, em Rio das Ostras. Você acredita que se você sair, mulher, de um lugar para o outro, Deus pode aceitar o seu culto? Isso chocou a mulher, porque não foi isso que ela aprendeu. Jesus está jogando por terra esse preconceito religioso e essas liturgias que, por vezes, nós pensamos que geram vida em nós. Ele diz: não, não é assim. Deus não vê assim. Deus não é como homem. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, mas vem mesmo a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Se puder, deixa aí na tela. Deus está procurando. Não somente naquele tempo, Deus procura nos dias de hoje. A impressão que dá é que o Senhor Jesus, de alguma forma, deixa claro que esse negócio de não adorar a Deus em espírito e verdade é que explica o colapso de toda a nação, de todas as pessoas, de todos os homens. O que ele diz é que o grande esforço de Deus é estar aí, como Diógenes com uma lanterna. Na época procurava um homem, Deus está procurando um adorador. Mas isso não acontecia só no tempo de Jesus, não. No tempo do profeta Ezequiel, ele explica o porquê que a nação de Israel colapsou. No capítulo 20, ele em primeiro lugar protesta contra os profetas. Ele diz: os profetas não foram fiéis. Os profetas não foram dignos. Depois ele vai para os sacerdotes, no capítulo 20. Ele diz: os sacerdotes transgrediram minha lei, desobedeceram, pisaram em cima,
fizeram escárnio da minha lei. Em terceiro lugar, ele protesta contra os príncipes que não tiveram nenhum temor de Deus. Tiveram nenhum temor de Deus. E lá pelo verso 22, vem a explicação cabal que tem a ver com esse texto. Estive entre eles, procurei um homem que se pusesse na brecha e que tapasse as brechas diante de mim, e não encontrei. E então, quando eu não encontro, o colapso é iminente, é inevitável. Tudo quebra, é como jogo de dominó. Esta mensagem tem a ver com cada um de nós, os que estamos aqui. Por vezes, quando você vê alguém colapsando, se arrebentando, quebrando a cara, talvez seja, ou quase sempre é porque um dia foi um verdadeiro adorador e daqui a pouco deixou de ser. Foi ao longo do tempo, com essa autoridade que Deus deu, foi se desviando. E aí nesta casa que Deus achava com facilidade um adorador, que adora em espírito e em verdade, o objeto de culto passou a ser o que ele possui. Alguns têm a ver com a beleza, outros com o que possui financeiramente falando, outros com a cultura, a inteligência, a perspicácia. Os dons também podem fazer com que a gente não adore em espírito e em verdade. A gente vai se distanciando de Deus, gozando do benefício, das benesses de sermos cristãos, e temos o amém de Deus. Aí hoje em dia as pessoas ficam me perguntando: o que está acontecendo com o Brasil? Com essa sanção, com esse furor dos Estados Unidos da América contra o Brasil. Quem é culpado disso? Nós costumamos botar a culpa nos políticos. Amém? Eles estão ali para isso mesmo. Mas será que nós evangélicos não somos culpados? Será que nós cristãos não somos culpados, uma vez que Deus chega nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, nos nossos lares, nos nossos negócios, nas nossas empresas, procurando, repito, como Diógenes, um adorador e não encontra? O que acontece quando Deus não encontra alguém que adore em espírito e em verdade? O colapso. O pior. Ora, o Brasil, segundo o último censo, já está batendo cerca de 40 milhões de evangélicos. E por que esse país não muda? Por que não muda? Será que está funcionando? Ou será que nós não estamos construindo templos e, paradoxalmente, estamos demolindo relacionamentos com Deus? Se o Senhor aqui esta noite procurasse um fiel aqui, um adorador que adora em espírito e verdade, será que encontraria aqui no nosso meio? Ou será que seria difícil de encontrar? Mas o Brasil está construindo muitos templos, sim, mas estamos destruindo o relacionamento com Deus. Temos muitos seguidores no YouTube. Essa é a minha vibe agora. No entanto, nós não temos mais discípulos de Jesus. Estamos amealhando bens, estamos ficando ricos, mas pobres no céu. Você tem? Tenho. Mas não tem mais nenhum respeito no céu, não é mais conhecido no céu. Ô tempo bom aquele. Que você dizia: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levante e anda. Mas agora tem, né? Aí uma pergunta não quer calar aqui: será que temos que voltar naquele tempo? Será que para ganhar o céu teremos que perder tudo? E a esta altura a resposta é a seguinte: não necessariamente tem que ser assim, porque dá para ganhar o céu tendo tudo. Se não, vejamos Abraão, foi rico e tinha comunhão com Deus, né?
Isaac também, no único ano, se tornou digamos aí, um Pablo Marçal do século 21, né? Em um único ano, em terra estranha. E Deus foi lá e botou a mão e Deus abençoou o negócio dele. Mas ele não negociou, a despeito de ter, de possuir, de amealhar a comunhão dele com Deus. Antes da morte estava na mão dele a autoridade e o governo, o poder para abençoar e o poder para amaldiçoar. Olha, Davi não tinha, passou a ter. Num certo momento ele deixou que o ter tomasse conta dele, e então ele fez aqueles absurdos. Depois ele entendeu que Deus não tem nada contra uma coisa nem outra, dá para as duas caminharem muito bem, e morreu tendo, financeiramente, tendo comunhão com Deus, ao ponto de com toda a dignidade chamar o filho dele e dizer: olha, meu filho, seja homem, eu estou morrendo, mas você seja homem. Foi um camarada extremamente generoso para a obra de Deus, ao contrário de muitos de nós aqui. A grande maioria de nós era mais fiel quando ganhava um salário mínimo, e não venha me dizer que isso não é verdade, porque eu sei o que eu estou dizendo. A fidelidade só é no pouco, no muito, jamais. Aí ficamos atrás desses profetas do YouTube. À medida que amealhamos bem, estamos ficando pobres no céu. E dá para ser rico aqui e ser rico lá também. Dá para ter alguma coisa aqui e dizer à natureza: para de chover, vento te acalme, e obedecer. Dá sim. Estamos aprendendo outros idiomas, falando inglês, o francês, o italiano. Eu agora estou tentando aprender o italiano, né? Buenas noites, buenas seras. Agora já aprendi queniano, né? Swahili. Mas à medida que aprendemos outros idiomas, e não tem nada contra isso, nós estamos deixando de falar de mistérios com Deus. Como é que pode isso, gente? A impressão que eu tenho é que para uma coisa entrar, a outra tem que sair. Agora, será que tem que ser assim? Não. Dá para falar o inglês, o francês, o português, o dinamarquês, o que mais aí? O libanês, o que mais? Alemão, mandarim. E dá também para conversar em mistérios com Deus. Dá, gente. Dá. Às vezes eu vejo a missionária Cristina aqui, toda elegante, né? De vez em quando o Senhor, o Espírito Santo, faz um negócio com ela aí, ela com a maior classe, dando lugar para Deus. Tá? Dá para ser elegante e falar em mistérios com Deus. Não necessariamente essas culturas entram em nós e necessariamente tenha que sair as culturas divinas do céu, a transcendência de Deus. Temos os templos cheios e o céu vazio. Meu Deus do céu. Às vezes eu fico vendo quanta gente congregando e corrompida, sabe? Empresários corruptos e corruptores. Gente que não pensa duas vezes, não titubeia quando tem a oportunidade de ludibriar pessoas. Pessoas que nos seus negócios vão amealhando comentários negativos. Mas o negócio é o seguinte: está dando certo, está dando certo, está dando certo. No entanto, se esquece que nem tudo que dá certo é certo. Pode estar dando certo do ponto de vista do empreendimento, dos elogios que nós recebemos, mas será que está certo diante de Deus? E aí, o mundo está aí, o mundo é muito mais do que um batom, uma roupa. O mundo está aí de forma muito bem organizada. Para dar, tem que tirar. Aí às vezes a gente pensa que proposta do diabo é só aquela feita para Jesus por meio de Satanás, dizendo: tudo isto te dou se prostrado me adorares. Às vezes vem com uma proposta diferente. Vai, porque Deus é contigo. Aí chega na igreja evangélica, né?
Ai, cantando, fico feliz, fica lá. Deus vai fazer de novo. E o Espírito de Deus passando e dizendo, isso aqui é adorador? Onde que isso aqui é adorador? Com a mão suja, imunda, de negócios escusos, de coisas horríveis. Aí está lá, cantando. Templos cheios e céu vazio. Estamos batizando muito, mas à medida que batizamos também, o número proporcionalmente vai aumentando de desviados, vão desviando. A impressão que eu tenho é que estamos passando por um corredor polonês. Entra por ali, sai por aqui. Porque só se batiza porque alguma coisa mexeu com ela dentro de um culto, deu um arrepiozinho, vai lá e se batiza. Agora, consciência do Evangelho, jamais. Não existe consciência do Evangelho. O Evangelho nunca entrou no ouvido, ficou um tempinho. Segundo Jesus, na parábola do semeador, o pássaro do céu veio e levou. Ou os espinhos sufocam, que são os cuidados da vida. Boa parte desta mensagem aqui, estamos falando que Deus está procurando, vai ser esquecida pela grande maioria. E o que incomodar vai dizer, meu Deus, acaba esta mensagem. Mas eu tenho certeza que os verdadeiros adoradores estarão dizendo, Senhor, fala comigo que eu preciso te ouvir. Temos liturgias impecáveis, mas estamos apagando o espírito. As nossas liturgias têm horinhas certinhas, sabe? Nós temos uma cartilha, um script, e damos para o Espírito Santo. E ai dele se ele sair da liturgia. Não tem chance para o Senhor fazer o que quer. Até porque os nossos tempos estão cheios, mas a maioria de nós está olhando aqui no relógio, dizendo, meu Deus, que hora que o Flamengo joga. O Igor veio, gente. O Flamengo não jogou hoje? Que horas que ele jogou? 6:30 você está aqui, gente, Jesus está voltando. Não é possível, gente. Igor, gostei de você, você avançou. Se eu não tiver coisa melhor, se o Flamengo não jogar, ou se o Raça Negra não for no Faustão. Porque se o Dig Dig ia tocar, aí me espere o culto. Liturgias impecáveis, sabemos todas as coreografias. Quando alguém abre a Bíblia, a gente sabe onde vai entrar e vai sair. E a gente pensa que é adorador, e está Deus procurando aí com uma lanterna na igreja do Nazareno. Fazemos o dízimo a moeda de troca. Eu vou dar porque Deus já me dá 100 vezes mais. Que negócio maravilhoso, né? Tem negócio melhor do que esse? Dá um que Deus te dá 100. Aí a gente vai sendo engendrado aí por essa proposta em nome de Deus. Poxa, teve um camarada aí no Brasil, um tal de Gladson, né? Que propôs você dar um e ganhar 10% de um, né? 10% de um. Foi um negócio da China, um montão de gente vendendo casa, vendendo carro para poder investir. Vocês se lembram aí do negócio aí que teve aí? Camarada aqui de Cabo Frio. Que negócio maravilhoso. Aí vem nós, pastores evangélicos, trazemos uma proposta superior a isso. Dá um e colha 100. Pô, negócio melhor do que esse não tem. Os nossos cultos são cultos ao dinheiro, culto à grana. Nossas liturgias nos empurram para isso. Ser pobre hoje na igreja será amaldiçoado. Chegar na igreja com carro caquético é não ter a bênção de Deus. Só tenho a bênção de Deus quando eu chego com meu terno italiano. Eu até tentei comprar um para mim quando eu estive lá, mas era tão caro que eu falei, deixa eu comprar na companhia do terno mesmo. Com R$99 eu compro um terno. Um amigo me levou ali numa marca lá na Barra da Tijuca, no Bar Shopping, no Hermenegildo. Qual o terno mais barato que você tem, meu amigo? 7 mil e poucos reais, isso há 5, 6 anos atrás. Falei, tá doido? Fechei o negócio, falei, não quero não, meu amigo. É muita carne que eu como com esse dinheiro. Tá doido?
Púlpito virou palanque político agora. É uma oportunidade que eu tenho para me promover. E o que me chateia é que pessoas que dizem que tem o Espírito de Deus não percebem isso, não discernem isso. Não conseguem enxergar. E à medida que isso vai fazendo com que a gente tenha, não sabe que os adoradores vão se perdendo, vão se esvaindo, não tem mais. Os remanescentes também não suportam mais isso. Os nossos instrumentos musicais, nós os usamos para namorar. Não é o teu caso não, tá, Gabriel? Pelo amor de Deus. Ai, ali, ó, só. É assim. Pensou se tem um anjo fura-olho? Ai! Escurecemos as igrejas. E proporcionalmente nosso coração está ficando enegrecido. As pessoas procuram igrejas escuras agora, e eu não tenho absolutamente nada contra. Só estou protestando acerca desse modus operandi que existe, que Deus só pode falar se for assim. Shows de pirotecnias. E os jargões são sempre os mesmos. Aqui Deus faz, aqui Deus age, aqui Deus opera. A impressão que dá é que há uma lavagem cerebral, de que pessoas pensam que fora daquele ambiente ali não existe Deus. Lidei com um pastor que foi segregado de uma determinada igreja, amigo meu, e ele ficou deprimido. E eu falei para ele, eu vim aqui para trazer uma notícia do céu para você. Ele e a mulher dele na sala, veio do céu uma mensagem de Deus para vocês. Eles pensaram que era alguma revelação, né? Algum presságio, né? E aí eu disse, olha, existe salvação depois daquela igreja. Só isso que eu tenho a dizer. Existe salvação depois daquela igreja. Nós estamos negociando nossas mensagens. Nós estamos negociando os nossos princípios. Nós estamos abrindo mão de marcos inamovíveis. Nós mesmos não nos contentamos com uns que removem, e nós estamos corroborando com isso. Reitero tudo que o pastor Elcio pregou de manhã. A principal mensagem de João Batista foi o arrependimento, coisa que passa longe da gente. Estamos à semelhança daquela mulher adúltera, que diz no livro dos Provérbios, ela faz tudo, lava a boca, se limpa e diz nada cometi. Se não vejamos quais são os indivíduos que a política abraça como sendo pertinente ao seu meio. Os pastores flexíveis demais, maleáveis demais, que falam em nome de Deus e arrastam a multidão. Aí alguém me pergunta como pode ter acontecido isso com Flor de Lis. Como acontece desde que há ser humano no mundo. Nada muda. Aliás, se você for, por exemplo, na Inglaterra, naqueles tempos em que aqueles camaradas avivalistas pregaram, séculos 16, 17, 18, 19, você vê, são casas agora de boate. Locais onde afluía uma multidão enorme, sabe, sedentas de Deus, porque não se fazia show de pirotecnia nas igrejas, simplesmente se pregava o evangelho. Agora é casa de show, boate. Você paga para se relacionar com mulheres. Você vai na Alemanha, minha prima esteve aqui me visitando, ficamos uns dias juntos, eu falei, como que é lá? Igreja evangélica é difícil ver, primo. É difícil ver igreja evangélica. E a esta altura eu me pergunto, qual é melhor, lá ou aqui? Você sai daqui nessa rodovia, você encontra pelo menos 10 igrejas, você pode fechar os olhos e entrar.
O nosso problema não é falta de igreja. Aliás, nunca foi o problema da igreja do Senhor Jesus. O problema é nessas igrejas o Senhor procurar e achar verdadeiros adoradores. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você que você não é respeitado no céu pelo que você tem, mas pelo que você é e o que você crê. Eu vim aqui para dizer para você que apesar de tudo que você está passando, talvez seja essa uma oportunidade de Deus resgatar em você aquele verdadeiro adorador, que adorava em espírito e em verdade, que se perdeu em algum momento. Colapso pode ser o início de um grande avivamento. A perda de alguma coisa não deveria, mas pode ser o início de um grande avivamento, porque quando a gente não tem nada, fazemos nossas as palavras de Asaf: eu não tenho outro bem senão o Senhor. Então, você está no fundo do poço, como aconteceu com Jim Baker, grande avivalista, um grande televangelista norte-americano, amealhou mais de 250 milhões de dólares em caixa. Aí vai se esquecendo de Deus, vai tropeçando nos pés, daqui a pouco, fundo do poço. Lá na prisão, o melhor amigo dele pegou a mulher dele e roubou-lhe a mulher. E no fundo do poço, vendo que perdeu absolutamente tudo, ele era antes de Jim Swaggart. No fundo do poço, lá na masmorra, foi preso por sonegação fiscal. Mas a gente sabe que é a mão de Deus esmagando, esmiuçando, abrindo a cova para cair. E lá dentro da cova, no mais profundo do abismo, se faz verdadeiro provérbio que diz: Deus, nas profundezas, revela profundidade. Lá no fundo do poço, ele escreve um livro dizendo: eu estava errado. Eu estava errado, estava mesmo. E é nesse momento que Deus começa a levantar o homem. É aí. Na Bíblia, quando as pessoas dizem Davi caiu para os braços de Deus. Davi caiu para cima. Porque os olhos de Davi já estavam embotados já. Antes de se deitar com Betseba, ele já estava distante de Deus há muito tempo. E porque Deus permitiu para Davi voltar a ser aquele adorador, voltar a ter tempo para cultuar, voltar a ser achado como homem segundo o coração de Deus, porque ele se desviou. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. Não significa que Deus rejeitou, significa que Deus quer voltar a resgatar em você um verdadeiro adorador. Deus quer pegar a lanterna dele e sair aí olhando coração por coração. Se você não perdeu, dá glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Mas não deixe a eternidade se esvair de você. Não seja mais um exemplo negativo. Verso 24 diz: Deus é Espírito e importa, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chega de mentira, chega de ficções, chega de máscara, chega de apresentar o que você não é. Chega. E aí, meu amigo, vem para os braços de Deus. Esta mensagem não é necessariamente para um ímpio, é para nós, os que estamos aqui. Abandone as liturgias, são importantes, são até certo ponto. Abandone seus achismos. Meu pai, o negócio é você e Deus. Foi isso que Jesus falou com essa mulher: é você e Deus. Esse é o teu tempo. Salmo 137, projete aí os versículos 1 e 2. Foi exatamente esse contexto do profeta Ezequiel que eu citei no início. Olha só: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nunca valorizou. Esteve em Jerusalém, morava em Jerusalém, tinha culto em Jerusalém, mas nunca quis servir a Deus. Sugiro que você leia Ezequiel capítulo 20. Nos salgueiros que lá havia,
Essa tradução diz pendurávamos, mas a grande maioria diz penduramos as nossas harpas. Choro, estaciona e pendura os instrumentos para o qual Deus chamou para tocar. O grupo de louvor está ouvindo? É isso aí, gente. Em vez de fazer com alegria no tempo chamado agora e hoje, parece até que está indo para um velório. Oh, meu Deus do céu, será que teremos que botar aqui 5 horas de culto para a gente voltar a ser verdadeiro adorador? Ou será que teremos que perder tudo? Dá sim para no século 21 ser achado por Deus como verdadeiros adoradores. Você que pendurou sua harpa, por que pendurou? A resposta aí é o colapso. O livro do profeta Ezequiel, aquele vale de ossos secos, é como é que está o estado de ânimo daqueles que se dizem ser crentes em Deus. Verdadeiros vales de ossos secos, sem esperança. E por que se tornou isso? Porque deixou de ser aquilo para o qual Deus chamou. Foi chamado para pregar e fica negligenciando. Foi chamado para cantar e fica negligenciando. Foi chamado para tocar e pensa que isso aqui é brincadeira. Isso não é brincadeira. O negócio é sério. O negócio é sério. E agora vem o quê? Senta, chora e lamenta porque a Inês é morta. Senta, chora e lamenta. Agora você tem motivo para pendurar sua harpa. Antes pendurava porque não queria tocar. Dá trabalho em ensaiar. Não é para o grupo de louvor não, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou com raiva de ninguém não. Vão me chamar de pastor Demi Marreta. Chega a ser um martelo, marreta não. Por que não toca com alegria? Por que não serve a Deus com alegria? Por que não chega nesta igreja cantando? O pastor Lapan, se a gente fosse igual aqueles pastores de antigamente, pastor Lapan, quando eu chegava no culto, uma vez sentei com ele no culto, ele falou, o que foi, meu filho? Está assim. Ai, pastor, só prova. Ele, cala a boca. Moleque, eu já era pastor, hein? Tu tinha que entrar nessa igreja lambendo esse chão. Gratidão por ter o teu nome escrito no céu. Não tinha folga pra gente. Agora uma aguinha encravada. Ai, meu Deus, um desespero terrível. Não pode ter uma enxaqueca. Faça igual o pastor Clóvis, arranca a cabeça, vem só com o corpo. Mas vem, poxa. Falei, pastor Clóvis, você vai ficar pregando nossa igreja 1 mês. Banheiro, esse bendito, eu vou quebrar esse banheiro, você vai ver só. Lá não vou fazer mais esse banheiro. Desculpe, Rosa, não tem nada a ver com você não, tá? Lá não vou fazer mais esse banheiro, vou fazer um buraco, se quiser, acabou. Chega ali, senta, né? Aí, tá, acabou, e para secar. Se quiser vai ser assim, agora. Aí vocês estão aí, mas ele nunca vai fazer isso. É verdade que eu não vou fazer isso. Eu também gosto de um banheiro limpinho. Mas eu estou pensando em botar um banheiro assim, um buraco. Você tem que mirar. Tem que entrar com outra irmã dentro. Vê se vai cair no lugar certinho. Para a esquerda, para a direita. Aí vai cantar querendo lá dentro. Para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. Será que vai ser necessário você pedir emprego para os outros para voltar a ser o que você era antigamente? Será que Deus vai fazer você recomeçar tudo para você voltar a ser o que você era? Será que teremos necessidade de descer ao fundo do poço para a gente voltar a ser o que era? Será que a gente vai ter que chegar ao colapso para ter um espaço na agenda para Deus, igual você dá para o seu trabalho, para as suas amizades, para as suas resenhas? Será? Eu não vejo necessidade disso. Só que Deus nos ama tanto, e com isso nós devemos dar glória a Deus. Deus nos ama tanto, que se possível for, Ele vai às últimas consequências para não te perder. Grande maioria agora estou desanimado. Está desanimado por quê? Está desanimado? Por que está desanimado? Ah, estou desanimado, como se eu fosse... às vezes eu me sinto como se fosse um palhaço. Tem que alegrar quem está desanimado. Eu não sou bozo,
não sou paçoquinha, não sou tirilita, sei lá, não sou tiririca. Que mais aí? Tiquiteco. Eu não sou. Está desanimado? Como diziam os antigos, vai tomar sopa de Bíblia, vai ler a Bíblia. Acorda de madrugada um pouquinho para orar. Você vê se o ânimo não vem. Leva a sério as coisas de Deus para você ver se o ânimo não vem. E a gente fica aqui, ó, igual os profetas de Baal, né? Olha, tem que ir lá, fazendo coisas para ver se anima. Que a maioria quer que eu faça show de pirotecnia aqui. Eu não vou fazer show de pirotecnia, eu não vou. Agora aquela mulher agasalhou a palavra de Deus, sabe por quê? Porque essa mulher não tinha nenhum pedigree, não tinha nenhum respeito social. Fundo de poço é bom por isso. Diz o texto sagrado, no verso 28, que os discípulos chegaram no 27. Veja o que fez a mulher no verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo. E veio de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher recebeu uma carga de fogo e de poder. E saiu por aí metralhando Jesus, no sentido de estar pregando Jesus para todo mundo. Você vê que a mensagem que ela levou foi uma mensagem entusiasmada e não aquela mensagem desgraçadamente desanimada. Se ela chega lá dizendo o seguinte: eu acho que o rapaz que está aí, eu acho que é o Cristo. A pessoa olha para ela e diz: sai fora, esse Cristo morto, crucificado, não quero não. Ela chegou: gente, isso é quem está avivado, gente. Sabe, recusado pela sociedade. Gente, venha ver. Cheio de brilho nos olhos, cheio de fogo de Deus. E ainda não tinha nem começado o ministério do Espírito Santo. Vem, e todo mundo foi, porque ela estava tão entusiasmada, que aquelas palavras penetraram as entranhas dela e deram uma sacudida nela, que ela não conseguiu fechar a boca. E a maioria de nós não consegue nem influenciar sequer o marido, muito menos a mulher e os filhos. Um monte de líder aí que não consegue liderar seus próprios filhos, sabe? Não consegue ser líderes da sua própria casa. Os filhos todos desmantelados, todos desviados. Ai, são líderes. Do fundo do meu coração eu teria uma vergonha tremenda de estar aqui pregando e os meus filhos todos desviados, ainda que fossem cidadãos de bem, trabalhadores que se casassem bem, tivessem projeção profissional, mas o espiritual acabou. Você, pai, que tem ensinado a seu filho a somente ser um profissional. Você, mamãe, tem preparado sua filha para quê? Para ser uma ótima empreendedora, e o reino de Deus e as coisas de Deus, nada. Mas tome cuidado. Se você não sabe, o mundo está caminhando para um colapso. E na hora H você vai ver uma quantidade enorme de gente clamando a Deus, dizendo: o nosso azeite se acabou. Dá-nos do vosso azeite. E você que está aqui esta noite, colocando azeite na tua lamparina, vai dizer: vai comprar, não vem para cá roubar o que é meu, não. Eu tinha um cunhado, falou nisso de novo, dizendo o seguinte: Demir, eu vou, agora que eu estou perto de você, quando Jesus voltar, ele sabe que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Sabe o que ele disse? Eu vou comprar uma corda, vou andar sempre comigo. Quando você estiver subindo, eu jogo no teu pé e seguro, e tu me leva contigo. Claro que é uma brincadeira dele. Mas não dá para levar dois. Deus vai deixar nosso corpo tão leve para levar somente uma pessoa. Estarão dois no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Estarão duas moendo no moinho. Uma será tomada e a outra
será deixada. Essa é a regra do Evangelho. Como o anjo disse para Ló: escapa-te pela tua vida, corre atrás. Se o mundo está querendo tirar a adoração de ti, lute para preservar-se e ser encontrado por Deus como verdadeiro adorador. Ainda existe verdadeiro adorador aqui? Ainda existe gente que preserva isso? Vamos louvar ao Senhor, verdadeiro adorador.